Oi, Márcio. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem, querido? Tudo bom. Deu um tempinho bom hoje, né? Graças a Deus, estava muito calor, né? Deu uma refrescada, viu? Ribeirão é terrível. Ribeirão. Eu passei um tempo aí, janeiro, em Vitória, né, no Espírito Santo. Nossa, uma delícia, hein? Eu estive lá o ano retrasado. Eu tenho uns parentes lá, as irmãs do meu pai moram tudo lá, né? Aí eu passei, em janeiro de 2019, eu passei lá, fiquei lá. Mas lá venta, né? E não faz esse sol quente. E a temperatura a minha prima... é 30 graus, 28 é uma graus. delícia, é uma delícia. A minha prima mora em Vila Velha e eu fiquei no apartamento dela, que ela é desembargadora e ela mora em São Paulo, né? E tem esse apartamento lá, ela vai todo mês quase, viaja direto, né? E aí eu fiquei no apartamento, ficou eu, minha irmã, minha mãe e uma sobrinha com os meninos dela. Ficamos lá 15 dias, mas uma delícia, rapaz. Fresquinho, uma maravilha. Você já foi lá na região serrana lá? Não, nunca fui para aqueles lados lá, subindo ali, né? Eu não lembro de ter visto um lugar mais bonito que aquilo. Não existe. Lá é ótimo. Tem um lugar que é só de alemão, sabe? Aí tem um que é polaco. Olha, assim, é na roça, sabe? Mas é um lugar difícil de você ir, porque é morro. A estradinha tem uma estradinha que só um carro de vez, assim. Você olha, é tudo plantado, é lindo. Lindo, mas lindo, 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 coisa assim, indescritível.
eu fui num lugar que é um vale, assim, sabe? Uhum. Quem trabalha na roça são as mulheres, sabe? Ah, Não tem funcionário lá, é tudo família, é agricultura familiar. Mas que lugar lindo. Dá vontade de sair nunca mais dali. Muito bom. então, Falei, que tem uma estrada velha que vem de Minas, por ali, né? O meu sobrinho, faz uns 4 ou 5 anos, ele veio, foi por Minas, aí desceu de Belo Horizonte, vem aquela estrada, é uma estrada antiga, da época do Império. Então, vem parando umas pousadas que tem, a coisa mais linda, rapaz, é muito bom. aquele lugar ali é rico ali em cima. E Ixi, as cidades alemãs lá não tem um papel, você não vê sujeira, nada, nada, nada. As praças tudo cortadinha, certinho. Parece até que está na Europa mesmo. O troço é muito bonito. A muito. loja comercial, assim, tem um calçadão, você não vê um papel no chão, sujeira, uma coisa fora do lugar. Lá tem muita igreja luterana, Tem cheio de bastante. luterano. Tem uma colônia italiana grande lá também, para aquele lado. A minha prima, ela é diretora numa. Tipo ETEC, que tem lá para aquele lado lá. Ai, como é que chama a cidade? Eu não lembro. Eu sei que ela vai toda segunda e volta na sexta. Porque a minha tia fica com os meninos dela e ela fica lá durante a semana. Mas é uma cidade gostosa também. Eu não lembro o nome agora. É já indo para Minas, já subindo já para Minas lá. Então, nessa localidade que eu fui, os homens colhem e levam para o mercado, eles têm feira, e as mulheres, como eles são muito branquinhos, né? Eles começam a trabalhar 4 horas da manhã e 10 horas para. Aí almoça, tal, depois as mulheres vão fazer serviço, que eles têm as estufas lá de muda, né? Aí elas ficam lá dentro daquelas casinhas lá fazendo as mudas. Quando dá umas 4 horas, 4h30, vai tudo para a roça. A mulherada tudo com enxada na roça, fica até 7, 8 horas da noite. Eles trabalham muito. Só que, ó, em toda a casa, só carrão, aqueles caminhões novinho, novinho, novinho. Caminhão novo, aquele material novo, carro assim, de passeio, tudo deles, assim, e aquela menina tudo branquinha, bonita, sabe aqueles olhos azuis, aquele menino bonito, tudo louro e dos olhos azuis, rapaz. É coisa impressionante. E não tem um diferente ali, porque ali eles não contratam ninguém, porque eles têm muitos filhos, e eles mesmos fazem assim o trabalho todo da casa, né? E as casas são mansões, assim, ó. Aqui em Ribeirão, aquelas casas ali do Jardim Canadá, que você quer saber. Dentro na roça aquilo ali, eu falei, que isso, foi uma casa dessa? Que a família toda mora ali, sabe? A próxima vez que eu for, eu quero fazer um tour por lá. Não, ó, o senhor não vai se arrepender. Que lugar bonito, mas que bonito que Meu, é. meu pai falava muito que o meu pai era de Aracruz, né? Mas o meu pai era seminarista no Rio e nas férias ele fazia trabalho de férias lá naquelas igrejas que tem lá para aquele lado lá. E ele conta que já era muito maravilhoso na época. Então, Lá mas por ali, eu não sei nem o 1950. nome da cidade. Tem as cidadezinhas, são não sei o quê, eu não sei nem o nome dela. Mas o bom é ir na roça. Esse lugar aí da roça é uma coisa assim. Tu vê que o Brasil é rico, é rico. E Ele ali só não é mal deve correr. administrado. Ele só é mal administrado, né? Mas é rico. Mas assim, ó, é impressionante. Eu não sei como é que pode. Tinha um cafezal assim lá no pico do morro. Eu falei, como é que esse pessoal consegue colher esse café aí, rapaz? É muito alto. É um lugar assim, mas tudo irrigado, sabe? A plantação toda irrigada, é uma estrutura de primeiro mundo, assim, muito bem feita. Não tem um espacinho que não é plantado. Já pensou? O que não Boa é noite. plantado. Boa noite, meninos. Boa noite. Boa noite, queridos. A paz. Paz. Mas você ficou quanto tempo lá, Márcio? Eu fiquei 15 dias. Olha que bom. Mas lá não fiquei, eu fiquei uns 4 dias só na roça, né?
Mas eu gostei mais da roça, fiquei surpreendido. Então, a minha prima até queria que a gente fosse lá, porque ela era época de férias, né? Ela falou assim: ah, a gente fica lá, tem casa para ficar e tal. Mas aí, no fim, não deu para a gente ir, né? Mas da próxima vez eu quero ir, sim. Vai que você vai Gente, gostar. vamos iniciar, então? Vamos orar e iniciar, né? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento que o Senhor nos dá, quando nós podemos, ó Senhor, aprender um pouco mais de Ti, da Tua igreja, e tirar para nós ensinamentos para o nosso viver também como povo Teu, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos não fizeram as fichas de leitura ainda não, né? Então vocês têm a semana inteira para passar as fichas para mim. E essa semana eu não vou pedir ficha nenhuma não, tá? Eu mandei para o senhor aí. Não sei se já chegou. Ah, você mandou a terceira, Eu só tinha, tem eu 3. tinha mandado a terceira. Eu mandei as perguntas e respostas também agora, antes de entrar na aula. Ah, tá, eu não vi, eu não olhei ainda, tá? Então Eu tá. não peguei isso aí. O senhor passou para mim também? Te mandei no e-mail, tá? Ah, no e-mail. Ih, não olhei. Tá. Tem que olhar Então, lá. tudo bem. Eu esqueci, eu ia te mandar uma mensagem no Zap dizendo que tinha mandado por e-mail, mas eu acabei esquecendo. O Edson recebeu, né, Edson? Recebi. Meu computador está meio ruim para digitar, ele está esquentando muito. Está esquentando e desligando. Quando você liga, que demora muito ligado, ele está esquentando e desligando. É placa-mãe, viu? Pode saber. É. Aí Pode eu saber. tô fazendo na mão e tenho que ter um tempo para digitar ele. Não, tranquilo. Se você quiser fazer na mão, pode fazer na mão e pega e tira, escaneia para mim, manda escaneado, tá? Só para eu ter como material aqui, como comprovante, tá? Você pode fazer na mão. O meu notebook queimou a placa-mãe também. Tava esquentando e tal. Aí deu uma chuva, me deu infiltração em cima, bem no foco da luz. Ele estava ali na copa, em cima da mesa, cara. A água caiu em cima dele, queimou. No outro dia de manhã, quando eu levantei, aí já não queimou ele, queimou uma caixinha de som da Cristina, que estava lá também, queimou também. Eu até falei com o técnico, eu vou ver se eu mando, mas o Emílio falou assim que não compensa. A placa-mãe sai cara, diz que compensa comprar outro usado, sei lá. Vou ver, né? Bom, irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre a vida eclesial na patrística. Né? Como que era, como que era, como que os pastores, né, trabalhavam na igreja. Foram eles, irmãos, que deram criaram esse protocolo, vamos usar essa palavra, né? Hoje é muito usada, né? Criaram a liturgia, o protocolo, que nós seguimos hoje, né? Então, nós fazemos, nós batistas até não fazemos tanto, né? Porque nós somos avessos à liturgia, né? Mas a Igreja Católica, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, ela segue o rito, né, da Igreja primitiva. Que era uma coisa que eles herdaram dos orientais, né? Dos judeus. O judaísmo ele foi quem deu toda o aparato para eles, né? Tanto que a batina, a mitra, a estola, tudo aquilo ali que a Igreja Romana usa, foi usada por eles porque eles copiaram do judaísmo. Então, o ritual primeiro veio do judaísmo. Os cânticos, se você pegar uma sinagoga, né? Eu gosto muito de assistir vídeos sobre sinagoga, assim, né? Eu gosto muito da música deles, né? Então, tem umas músicas que são assim, tipo uns mantras, né? A igreja primitiva tinha isso. Se você for lá uma vez eu fui com o Javan, a gente era aluno da teológica, e falou: vamos lá na Catedral da Sé ver os monges cantando, né? Eles cantam lá o canto gregoriano, né? E nós fomos numa missa lá, era uma quarta-feira, e os monges estavam cantando. É interessante
para a gente tomar conhecimento, é como que eles cantam, né? É um cântico diferente do nosso, é um mantra, né? Diz que não passa de 8 notas. Quem conhece música sabe que não sai de uma oitava, sempre cantando naquela oitava. Isso é um costume oriental que foi assimilada pela Igreja Romana, né? A patrística também, os pastores, né? Eles se esforçaram, né, para conciliar a nova religião com o pensamento filosófico. Por quê? O pensamento que estava assim, que era o top, né, na época da patrística, na época do cristianismo, quando começou o cristianismo, o pensamento vigente era o pensamento grego. Os gregos tinham, através da filosofia, colocado aquele ponto de vista deles, né? E os romanos haviam assimilado aquilo, haviam adaptado para o sistema deles, né? É interessante, irmãos, como que o ser humano é, né? É uma coisa que a gente aprende, no exército a gente aprende, eu lembro que a gente fazendo educação física, o instrutor sempre gritava assim, por imitação. Então, e depois ele explicava, né? Por que eu falo por imitação? Porque todos nós humanos aprendemos por imitação. As crianças aprendem a andar porque veem os irmãozinhos andarem, veem os pais andarem. Aprendem a falar porque ouvem o pai falando, a mãe falando, os irmãos falando, né? E quanto mais irmão tem em casa, mais fácil de aprender a falar, né? Na nossa igreja, logo que nós começamos, nós tínhamos um casal de mudos. Eles não eram da igreja, mas os meninos deles iam na igreja, né? Eles eram a avó deles era presbiteriana. Como não tinha trabalho presbiteriano lá no parque, ela mandava os meninos, 2 meninos, né? Mandava para a nossa igreja, para a escola dominical. Quando eles começaram a ir, eles não falavam. Eles não eram mudos, né? No entanto, eles não falavam. Quando eles começaram a conversar com a gente, eles falavam tudo errado. Assim, tudo, o som todo assim, destoado, porque o pai e a mãe eram mudos, né? E aí eles foram aprendendo, se envolvendo com as crianças da igreja e tal, aprendendo. No fim, falava mais do que até o necessário, nem precisava falar tanto, né? Mas falava. O pai e a mãe não falavam, mas eles falavam. Então, o Império Romano, ele adaptou tudo aquilo dos gregos, né? Adaptou para a cultura dele. A igreja fez a mesma coisa. Para ela alcançar os pagãos, ela adaptou, né? Conciliou algumas coisas, né? Da filosofia grega. Até, irmãos, nós temos assim datas que nós usamos, por exemplo, Natal. Esse Natal é uma controvérsia, né? Todo mundo gosta de bater descer o sarrafo no Natal, né? Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. 25 de dezembro é uma data, né, que pagã, era uma celebração pagã, e os cristãos aqui, os pais da igreja, né, para sufocar a data pagã, eles criaram. Cresce que Jesus nasceu lá pelo mês de fevereiro, entre fevereiro e abril, né? As pessoas pensam, porque dezembro na Palestina é frio, até neva, né? E então eles creem que Jesus não poderia ter nascido numa manjedoura numa data tão fria dessa, né? Mas eles dataram, né, o nascimento de Jesus com 25 de dezembro para sufocar a festa pagã. Alguns falam, o pessoal neopentecostal gosta de falar assim, então, eu não comemoro Natal, não sei o quê. Eu não vejo problema, irmão. Eu não quero saber quando Jesus nasceu, que dia que nasceu. Me interessa que ele nasceu, né? E eu não vou ficar especulando se nasceu em dezembro, se nasceu em janeiro, se nasceu em fevereiro. No entanto, a igreja antiga estipulou assim para que houvesse, né, os crentes não fossem para a festa pagã e fossem
para a comemoração do Natal, né? Então, várias outras coisas eles fizeram, adaptaram para que fosse mais também inteligível para os crentes, né? Os novos crentes que estavam adentrando a igreja cristã, para que eles pudessem entender. Se você for estudar missões, você vai aprender que quando os missionários começaram a entrar nos povos, né, germânicos, por exemplo, lá no norte da Europa, e eram povos que eram animistas, né, criam nas árvores, né, tinham totens, existia uma árvore lá que eles cortavam e veneravam a árvore, e aí apareceu a árvore de Natal, por quê? Por causa disso. A igreja romana pegou a árvore e trouxe para o contexto cristão, né? E isso aí foi também, irmãos, alguns veem assim como uma adição e uma facilidade de proclamação, uma contextualização. Eu tenho muito problema e acho muito perigoso a gente fazer esse tipo de coisa, porque a gente pode criar heresias, né? Foi o que a Igreja Católica criou, né? As pessoas cheias de superstições, né? Eu sou, por exemplo, neto de negros. A minha avó era negra e os parentes dela, o avô foi escravo, né? Os tios da minha avó foram escravos. E ela tinha um tio, acho que era o tio mais novo dela, né? E quando minha mãe conheceu, esse tio dela já tinha 90 anos. Diz que era um homem muito forte, tal, mas ele falava a língua africana ainda, né? Era um dos poucos que falavam lá onde eles moravam, né? Era tipo de um quilombo lá em Bauru, né? E, então, ele era dos mais velhos que falava ainda a língua africana. Então, eles tinham várias... o indivíduo ele cria em várias coisas, né, superstições, e eram católicos, né? A Igreja Católica deixou acontecer isso. Então, negócio de mal olhado, essas coisas, que não existe, não existe. Por exemplo, a minha avó nunca deixou a gente acreditar nesse negócio. Nunca a gente via, tinha uma vizinha nossa que benzia, né? E a minha avó falava assim, isso é tudo mentira, isso é tudo coisa do diabo. Minha avó logo cortava, né? Não deixava a gente acreditar nessas coisas. A gente até é incrédulo, né? Quanto a esse tipo de coisa. Hoje não, eu não falo nada, né, irmão? Mas quando a gente era pequeno, a gente já batia, não, isso é mentira, isso é conversa mole, coisa da Igreja Católica e tal. A gente detonava. Por quê? Porque a igreja deu espaço para que acontecesse isso, né? A filosofia patrística, né, que era a filosofia exercitada pelos pais da igreja, né, liga-se, portanto, à evangelização e à defesa da religião cristã contra os ataques teóricos e morais que recebia dos antigos. Se vocês estão assistindo, estudando, né, história da igreja, vocês vão ver que logo no início da cristandade, alguns pastores, né, que são chamados de hereges, né, que se desviaram da sã doutrina, se desviaram por quê? Por causa da filosofia grega. Eu não creio até que Márcio, Nicolau, né, tivessem assim, má intenção. Eles não tinham entendimento, né? Não foram inspirados pelo Espírito Santo, e eu creio até que tinham um orgulho, né? E o orgulho deles fez com que eles assimilassem mais a filosofia grega, achando maravilhosa. E era maravilhosa. Se você for estudar a filosofia grega, você vai ver que são coisas, né, maravilhosas. O indivíduo tem que ser muito crente para não cair na esparrela, né, dos gregos, né? A patrística introduziu ideias desconhecidas para os filósofos greco-romanos. A ideia da criação do mundo a partir do nada, de pecado original do homem, de Deus como trindade una, de encarnação e morte de Deus, de juízo final
ou de fim dos tempos e ressurreição dos mortos, né? Até aquele momento não havia essa crença. E o cristianismo, né, trouxe isso através da proclamação dos pais da igreja, né? Da vida de ministério daqueles pastores, né? Chamados pais da igreja. Então, a ressurreição de Jesus, até a ascensão de Jesus, até a criação da igreja, não existia esse sentimento. Por exemplo, os judeus não creem na Trindade. Os judeus têm dificuldade de crer na ressurreição dos mortos. Os saduceus, por exemplo, que eram o partido dos sacerdotes, não criam na ressurreição dos mortos. Já os fariseus criam, né? Então, até hoje, se você for chegar num rabino, dependendo da linha que ele advogue, né? Ele não vai crer na ressurreição. Eles creem, sabe como eles creem na ressurreição? Eles creem que, por exemplo, o meu filho, a eternidade para eles creem assim, que eu vou passar, a eternidade vai passando da minha vida para a vida do meu filho. É como se eu fosse reencarnando no meu filho. Olha só que loucura, que ideia. Por isso que eles tinham que ter filhos homens. Até hoje eles brigam por isso, né? Que na família tem que haver um filho homem, porque o filho homem ele transmite a eternidade da família. Pensou que loucura? Para nós que somos cristãos, é assim uma ideia estapafúrdia, né? Então, os pais da igreja sistematizaram isso. E quando vocês forem estudar Agostinho foi o cara que sistematizou isso. Eu estou separando um material sobre Agostinho e eu quero ver com os irmãos, porque as maiores doutrinas cristãs foram postuladas por Agostinho. Pelo apóstolo Paulo, né? Primeiro, e depois por Agostinho. Agostinho sistematizou toda a teologia cristã. O ministério dos pais da igreja também precisou também explicar como o mal pode existir no mundo, uma vez que tudo foi criado por Deus, que é pura perfeição e bondade. Na filosofia grega, eles criam que a divindade, né, do bem era uma e a divindade do mal era outra. Se você for assistir Thor, né, eu quando era menina eu gostava de ler gibi do Thor. Agora tem filme, né? Na época tinha gibi, né? E Thor era filho de Odin, que era o deus supremo. Odin tinha esse filho Thor, que era o deus do bem, e tinha um outro filho, né, que era o deus do mal. Né? Eu não lembro o nome dele agora, né? Mas ele era o deus do mal. Então, havia um confronto entre o bem e o mal. Os gregos criam assim também, que haviam divindades do bem e divindades do mal. O cristianismo, os pastores, né, da antiguidade, os pais da igreja tiveram que sistematizar isso, mostrar que Deus, né, a Trindade é una, Deus é totalmente bom e o mal não foi criado por Deus. O mal, se for olhar, foi criado, né? Em sistemática, vocês vão discutir isso aí, né? Porque Satanás foi criado por Deus, né? Era um anjo. Era um anjo, não. É um anjo, né? E Lúcifer, né? Ele foi criado por Deus e ele se rebelou contra Deus. Mas se você for analisar a divindade é totalmente boa. O atributo de Deus é a bondade, amor. Deus não criou. Houve uma deturpação na criação, uma rebelião no céu, e a rebelião trouxe o mal que nos atingiu. Quando Adão e Eva pecaram, o mal entrou no universo, né? Até o próprio apóstolo Paulo diz que a natureza geme, né? O universo está gemendo por causa do mal. E aí também daí onde vem o pecado original.
que os pais da igreja não souberam explicar bem, né? Porque eles creem realmente, eles creem, como nós cremos, que o homem nasce em pecado, né? Como diz lá o Salmo, né? Em pecado gerou minha mãe me gerou, tal, né? Ele diz lá, Davi diz, né? Em pecado fui gerado. Agora, o que a Igreja Católica faz? A Igreja Católica batiza a criança como que para perdoar o pecado dela. Nós batistas não cremos, e eu creio que a igreja do Leonardo também não crê que o batismo vai tirar pecado de alguém. Não, mentira. Né? Se o indivíduo morrer sem ser batizado, ele não é pagão. Né? Por exemplo, o ladrão na cruz não foi batizado. No entanto, eu creio que nós vamos nos encontrar com ele lá no céu. Né? Eu tenho certeza. Né? Então, eu não posso chegar e pregar uma doutrina dessa. Os pais da igreja nisso falharam. Né? Alguns pais da igreja advogaram que o batismo salvava. Né? Por isso que se batiza a criança. Introduziram também, sobretudo com Agostinho, bispo de Hipona, a ideia de homem interior. Isso é, da consciência moral e do livre-arbítrio da vontade, pelo qual o homem, por ser dotado de liberdade para escolher entre o bem e o mal, é o responsável pela existência do mal no mundo. Nós cremos assim, né? Como Agostinho ensinou. Os calvinistas têm uma dificuldade, né? Quanto a isso, né? Eles não gostam muito de Agostinho, porque Agostinho prega a consciência moral, né? O livre-arbítrio. Nós não podemos esquecer, irmãos, que nós temos liberdade de pensar. Eu estava vendo uma reportagem agora, antes de entrar na aula, do nosso governador do estado, dando uma reportagem em inglês para a BBC de Londres. Aí ele estava falando, não sei o quê, E, irmãos, eu sou contra muita coisa que está acontecendo no Brasil. Mas nós não podemos ser contra a liberdade individual. O indivíduo ele tem liberdade para escolher ser Bolsonaro, ser Ciro Gomes, ser João Dória, ser o que Lula. Tem liberdade. Democracia é isso. Nós temos que viver com a diferença. Deus deu essa capacidade para nós de escolhermos. E na Igreja Batista, mais ainda, nós não podemos fazer esse tipo de coisa, porque daí nós estamos sendo hipócritas. Se nós dizemos que na Igreja Batista todo mundo é igual perante a lei, né? Ou todo mundo é igual diante de Deus, e é a verdade, nós cremos assim. Então, o seu pensamento tem tanto peso quanto o meu. Pode estar errado para mim, mas pode ser certo para você. Outra coisa que eu entendo, irmãos, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quando você está fazendo as coisas dentro da vontade de Deus, as coisas vão prosperar. Não adianta você fazer coisa bonita, maravilhosa e que chame a atenção. Se não tiver no centro da vontade de Deus, não vai prosperar. E nós temos exemplo, né? Nós que somos crentes há muito tempo, nós conhecemos igrejas. Eu conheci muitos pastores, irmãos, que não tinham nenhum curso teológico. Gente simples, gente que mal tinha o quarto ano primário. Eu gosto sempre de lembrar do pastor da primeira igreja batista de Viradouro, seu Zé Mário. Ele era leigo, né? Já tinha mais de 70 anos, ordenaram ele pastor. Ele já estava pastoreando a igreja fazia uns 20 anos. E ele não sabia que ele era o pastor. Ele visitava, ele aconselhava, ele pregava, porque não tinha pastor. A cidade era muito pequena, ninguém queria, nenhum pastor queria vir para a cidade. A igreja tinha 600 membros. Na época, quando eu era adolescente, a igreja tinha 600 membros. E esse homem era leigo, ninguém queria
ordenar, porque ele não tinha um seminário, não sei o quê. E depois que eu era moço, eu já tinha ido para o exército, aí eles pegaram e ordenaram ele. Ele foi pastor mais uns 20 anos ainda. Ele foi pastor uns 40 anos lá. Um homem que tinha pouco estudo, um homem da roça. Mas um homem de Deus. Eu tiro o chapéu para o indivíduo desse. Eu queria ter 10% do que o pastor Zé Mário teve. A igreja está lá, tem mais de 1.000 membros, irmão. E o pastor que está lá é cria dele. Ele batizou, ele discipulou. Né? O Zé Antônio, ele nasceu naquela igreja. Né? Ele apresentou, ele discipulou, batizou, casou, e o menino ficou lá. Ele mandou o menino para o seminário, para a Palavra da Vida. Ele se formou e ficou lá, está lá. É o pastor. A igreja tem 1.500 membros. Tá? Numa cidadezinha que tem 7.000 habitantes. Para você ver como é que é. O homem só faltaram fazer uma estátua para ele na cidade, né? Não fizeram porque a família não deixou. Mas era um cara fera. Então, o que nós vemos é que no nosso tempo, nós temos valorizado muito a aparência, o curso, né? E um alinhamento, né? A denominação, às vezes, ela é ruim por causa disso. Porque a igreja se alinha, né? Não alinha e só vai por ali, não sai dali, e se fizer, está errado. Eu acho que Deus deu liberdade para nós, para pensarmos, para opinarmos, e eu creio que quando a igreja é guiada pelo Espírito, não vai haver nenhum tipo de heresia, nenhum tipo de desvio doutrinário. Então, isso Agostinho nos deixou, a responsabilidade, né, de termos, né, escolha, livre-arbítrio. Para impor as ideias cristãs, os pais da igreja as transformaram em verdades reveladas por Deus por meio da Bíblia, que por serem decretos divinos seriam dogmas, isso é, verdades irrefutáveis e inquestionáveis. Foi necessário que eles fizessem isso, né? Porque não havia, irmãos, pessoas, né, com conhecimento cristão. Eles eram os únicos. Então, eles se debruçaram diante da Bíblia e eles não tinham comentário nenhum para... Se você pegar um sermão, por exemplo, a carta de Inácio, por exemplo, a carta de Inácio é um sermão, né? As cartas dele, são 7 cartas. São sermões. E eles não tinham, as pessoas não tinham conhecimento. Então, o pastor daqueles lá, ele se debruçava diante da Bíblia e ele era o comentarista. Hoje não. Você vai fazer um sermão, você trabalha o texto, né? E quem já estudou grego, hebraico, vai lá e faz uma análise morfológica e vê direitinho o significado da palavra, tal, e monta, né, o seu sermão em cima daquela proposição, tal. E aí depois que fez tudo, ainda vai lá num comentário e pega alguns, né, subsídios do seu sermão. Você vê um pastor desses aí, por exemplo, o Augusto Nicodemos. Você pega ele pregando, que fica de cara. De onde sai tanta coisa? Sai da cabeça dele, mas sai de muito comentarista bom também, né? Então, hoje nós temos muito subsídio. Os pais da igreja não tinham. Eles tiveram que transformar, né, as verdades de Deus, né, através da Bíblia, em decretos, né, em dogmas, em verdades irrefutáveis e inquestionáveis, para que o povo pudesse entender. Com isso, criou-se uma distinção entre verdades reveladas, ou da fé, e verdades da razão, ou humanas. Entre verdades sobrenaturais e verdades naturais, as primeiras introduzindo a noção do conhecimento recebido por uma graça divina superior ao simples conhecimento racional. Dessa forma, o grande tema da filosofia patrística é o da possibilidade ou impossibilidade de conciliar a razão com a fé.
Os gregos criam que a fé era distinta da razão. E alguns até hoje creem assim, né? Que a fé é dissociada da razão. Nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, que nós vivemos uma época de racionalização. Os alemães, eles começaram isso no século XVIII, né? Os críticos da forma, e começaram a racionalizar a interpretação bíblica. Então, olhava lá o texto lá, que o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho. Mentira. Eles falaram, não, é impossível isso. Aí criaram, foram lá na Palestina e tal. Eu li um livro sobre a crítica da forma, fiquei assim, estupefato. Como os alemães, irmãos, que são pessoas tão inteligentes, os teólogos alemães são assim profundos, né? Os caras aceitam ainda. Muitos luteranos creem nisso. Que naquela época do ano é quando os israelitas foram passar o Mar Vermelho, né? Era uma fase em que o mar chegava e ficava rasinho, né? Aí podia dar para passar. Mas a Bíblia diz que eles passaram e não molharam os pés, né? Como que uma pessoa dessa vai poder conciliar isso? Então fala que é uma linguagem figurada, que é não sei o quê, né? Conta. Aí outros milagres, eles dão outras explicações. Por exemplo, que Lázaro ficou semi-morto, né? Teve uma crise cataléptica, né? E ficou lá os 3 dias. Mas o texto bíblico diz que ele já estava fedendo, irmãos. A Bíblia diz que ele estava fedendo. Qualquer texto que você for olhar, qualquer tradução, diz que ele já cheirava mal. Quando Jesus chegou e mandou tirar a pedra, a pessoa falou lá, né? Acho que a própria irmã dele falou assim, já cheira mal, Senhor. Estava 3 dias, estava em decomposição o corpo. A razão não consegue entender isso. Então nós devemos tomar cuidado. E nós estamos pregando um evangelho que é sobrenatural. A fé sempre será sobrenatural. E o evangelho de Jesus sempre será sobrenatural. A questão dos anjos, isso aí não é aparição. A pessoa, quando está emocionada, vê coisa. Nós sabemos de vários testemunhos de pessoas que tiveram contatos com seres não humanos, que eram anjos, né? Eu falo aqui em casa, né? Que as pessoas têm mais facilidade de crer no diabo e nos demônios, né? Porque eles fazem um escarcéu todinho e eles aprontam mesmo, né? Vai no terreiro de Umbanda para você ver. Você vê nego levitando, né? Você vê de tudo. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu servi em Realengo. A primeira fase do meu curso foi em Realengo, né? Na escola de instrução especializada. E no dia 13 de maio, irmãos, é uma loucura no Rio de Janeiro. Tocação de tambor para todo lado, né? E na época era desviado da igreja, né? E nós falamos, vamos tomar umas cachaças aí, vamos entrar num terreiro de macumba para ver. Eu era desviado da igreja, né? Eu fiquei com medo de entrar num terreiro daquele, né? Mas os colegas, uns gaúchos, um povo tudo sem fé, sem nada, não, vamos entrar. Tá todo mundo meio bêbado. E entramos. Para nunca mais vou querer entrar no terreiro de Umbanda. O diabo faz coisa que Jesus. Naquela hora eu criei em Deus. Foi assim, Deus que me fez entrar naquele terreiro de Umbanda. Eu tinha uma fé assim, ó, distante. Quando eu vi o capeta fazendo coisa lá, eu falei, opa. Nós tínhamos um médico que foi vice-presidente da primeira igreja, doutor Edson Silveira. Ele contava que ele era sextanista de medicina e ele era amigo tinha um amigo, né, uma pessoa muito chegada, que era amigo dele. O pai desse amigo dele era alemão. Falava assim
muito mal português, né? Falava com um sotaque muito, muito forte. O doutor Edson vivia na casa dele, conhecia muito bem ele e tal. O velho morreu. Depois dos 3 meses que o velho morreu, alguém falou lá o filho estava muito triste e tal, e alguém falou pro filho: ah, teu pai está aparecendo lá no centro tal. E aí ele pegou e foi falar com o doutor Edson, falou assim: ô Edson, vamos lá comigo e tal. Diz que meu pai está baixando lá naquele centro lá. E o doutor Edson já era crente, falou assim: não, isso não acontece, não. Quem morreu não volta mais. Eu falei: não, mas a pessoa falou que é meu pai e tal. Vamos lá comigo, que eu não vou sozinho. O doutor Edson pegou e falou assim: eu vou com você só porque você é meu amigo, mas eu não acredito nisso. Diz que foram, irmãos. Foram, chegaram lá, diz que o cara fez o ritual todinho lá no centro espírita, né? E disse que o guia lá, o demônio maior, não descia. Não descia de jeito nenhum, o cara não conseguia receber o espírito. E aí disse que ele virou para o doutor Edson e falou assim: eu gostaria que o senhor saísse, o senhor está quebrando a corrente aqui, não está deixando o espírito descer. O doutor Edson pegou e saiu. Ficou numa sala do lado. Na sala do lado ele ouvia de tudo, né? Diz que o espírito desceu, era Satanás, né? Diz que falando com a voz do pai do rapaz, contando coisa da vida do rapaz, que o rapaz ficou assim: é meu pai. Acreditou realmente que era o pai dele. Diz que esse cara foi para o espiritismo. O doutor Edson nunca conseguiu convencer ele, biblicamente, que aquilo era uma armação satânica, né? Era o próprio Satanás que estava armando. Não conseguiu. Porque o diabo foi tão convincente que enganou. Nós temos o caso de Saul, né? Da pitonisa, que o espírito desceu e ele achou que era Samuel, né? Então, nós vivemos numa esfera espiritual. Nós não podemos perder esse entendimento. Com isso, né, criou-se uma distinção entre verdades reveladas, a razão com a fé. A esse respeito, havia 3 posições principais. Deixa eu ver que horas são. Os que julgavam a fé e razão irreconciliáveis e a fé superior à razão. Diziam eles: creio porque é absurdo. Os que julgavam fé e razão conciliáveis, mas subordinavam a razão à fé e diziam: creio para compreender. E os que julgavam a razão e fé irreconciliáveis, mas afirmavam que cada uma delas tem seu campo próprio de conhecimento e não devem se misturar. A razão se refere a tudo que concerne a vida temporal dos homens no mundo. A fé, a tudo o que se refere à salvação da alma e à vida eterna futura. O principal nome da patrística é Aurelius Agostinus, que é o Santo Agostinho, né? Bispo de Hipona, cidade no norte da África, viveu no final da Antiguidade. Logo depois, Roma cai nas mãos dos bárbaros, tendo início o longo período da Idade Média. A igreja no período patrístico. Pode-se falar realmente de pontos comuns e não de uniformidade. Um dos pontos comuns fundamentais eram as escrituras do Antigo Testamento e as do Novo, embora estas últimas estivessem ainda em fase de formação durante os 2 primeiros séculos, pois o cânon do Novo Testamento só foi fixado em 367, né, no Concílio de Nicéia. Os pais liam, refletiam e elaboravam suas homilias, preparavam a catequese sempre com as escrituras nas mãos. Enorme quantidade de seus escritos são paráfrases bíblicas, tecidos de repetidas citações bíblicas
ou longos comentários dos livros bíblicos. Então, as igrejas, nós podemos ver, as igrejas eram independentes, né? Elas tinham pontos comuns, mas não existia uma doutrina uniforme. É como se nós morássemos numa cidade, né? Tem uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, uma igreja metodista, uma igreja Assembleia de Deus, uma igreja neopentecostal, de um outro nome aí, né? Uma igreja sem nome. Por exemplo, lá em Franca, perto da casa do pastor Décio, um amigo meu, tem uma igreja chamada Igreja dos Irmãos. É uma igreja parecida com a Igreja dos Batistas, né? Com a Igreja Batista. A única diferença que eles têm de nós, os batistas da convenção, é que as mulheres sentam de um lado e os homens sentam do outro. As mulheres não podem orar na igreja. São umas coisas assim, muito antigas. Eles vieram, irmãos, de um grupo de alemães da Idade Média. Então, as mulheres não podem orar na igreja, as mulheres não podem ministrar na igreja, as mulheres só ouvem. Mas a teologia deles é igualzinha a nossa. É como se fosse, na antiguidade, é como se fosse isso. É uma igreja, a igreja tal lá, não tinha nome de Assembleia de Deus ou de Batista, era a igreja de Antioquia, a igreja de Filipos, a igreja de Éfeso. Eram igrejas que tinham pontos comuns, né? Novo Testamento, Velho Testamento, criam nos dois testamentos, mas não tinham uniformidade. Até as celebrações eram diferentes. Depois, irmãos, depois do ano 300 e pouco, 333, né, quando Constantino juntou a igreja, né? E vocês, em história da igreja, vocês já devem estar aprendendo isso, que ele não fez isso porque se converteu. A Igreja Católica diz que ele se converteu. Ele fez isso porque ele precisava da igreja. A igreja era um poder muito grande. É como o governo do Brasil precisa da igreja, né? Se nós formos ver, irmãos, diz que nós somos 40% de evangélicos no Brasil. Eu não acredito nisso, né? Mas digamos que seja. 40% são 80 milhões de pessoas. 80 milhões de eleitores elegem um presidente, né? Por isso, a igreja é um poder. A igreja era mais poder ainda na época da patrística, né? Depois, no ano 300, mais ou menos, ainda estamos na era da patrística, mas a igreja era mais poder ainda porque o pastor falava era feriado. Ninguém questionava. Hoje ainda as pessoas questionam o pastor, né? O pastor erra, né? Numa daquelas lá, o pastor errava também, né? Mas errava muito menos. O pastor era uma dedicação 24 horas, só na palavra. Alguns nem casavam, né? Viviam celibatários a vida inteira, só para se dedicar à igreja. Era uma coisa assim fenomenal. O que acontecia? Uma congregação daquelas, né, como numa cidade igual Antioquia, que tinha 500 mil habitantes, que devia ter uma igreja grande, né? Pelo que a gente lê de Inácio, diz que a igreja era grande. Aquela igreja era um poder. Constantino precisava disso. O que ele fez? Ele juntou a igreja para unificar o império dele. E fez isso. E conseguiu, né? Então, para nós foi uma benção e, por outro lado, foi maldição. Porque a igreja deixou de ser perseguida e aí começou a nadar de braçada, né? Ganhar terreno, ganhar tempo, ganhar não sei o quê, ganhar dinheiro, né? O bispo ia lá, né, jogar água benta lá nas obras do imperador, né? Desse jeito. Então, aconteceu isso.
Outra coisa que era ponto comum, eu já estou terminando, irmãos, era a celebração da ceia do Senhor. Embora não houvesse, como já disse, uniformidade na forma de celebração, nem nas palavras empregadas nas orações, a ceia era uma coisa que todas as igrejas celebravam, né? Depois que a igreja romana se sistematizou, né? Que aí apareceram as liturgias, né? Aí todo mundo, se você for numa missa católica, o padre ele fala sempre aquela mesma coisa na hora da celebração eucarística, mais ou menos igual eu falo na celebração da Ceia do Senhor, né? Mais ou menos o que o pastor da primeira faz. Criamos, né, um padrão. Outra prática comum é o catecumenato, que é o discipulado. As igrejas começaram a discipular. Por quê? Porque as pessoas tinham que ter um mínimo conhecimento para serem batizadas. Lá nos primeiros anos, irmão, eles batizavam e a pessoa entrava na igreja, né? Já na época dos pais da igreja, existia um ensino, um discipulado, e a pessoa dava uma profissão de fé e aí era batizado. E, por último, né, o ponto comum fundamental era o apego a Cristo como Filho de Deus, como Salvador, como palavra definitiva de Deus. Essa referência a Cristo era o fator decisivo e o princípio que unia a todos. Tanto que eles falavam, né? Jesus Cristo é o Senhor. Todos criam daquela forma. Fala, Léo. Isso daí seria o que mais tarde daria origem aos 7 sacramentos da igreja? Sim, é o que depois, no século, acho que quarto ou quinto aí, vai originar os 7 sacramentos. O batismo, a Eucaristia, né, a aceitação, o matrimônio, aquela coisa toda. A Eucaristia, casamento, né? Eu estava vendo uma reportagem na Tati com um bispo luterano, né? Eles são sacramentalistas também, né? Eles creem nos sacramentos. Ontem eu vi um pastor da Presbiteriana do Brasil falando. Aí eu já fiquei mais alegre. Apesar dele ser calvinista, né? Eu fiquei mais alegre, porque o cara pensa que nem a gente, né? Não pensa no sacramento. Uma coisa, irmãos, que nós temos que ver é que a Igreja Católica, quem desenvolveu, né, a doutrina dos sacramentos, tinha a maior das intenções. E se a gente for olhar com toda sinceridade, a gente como crente já há bastante tempo, a gente tem que entender que tudo que é feito na igreja é sagrado. A palavra é sagrada, as orações são sagradas, a própria forma de eu me comportar dentro da igreja é sagrada. Quando a gente era menino, a gente tinha assim, um sentimento de reverência muito grande. Hoje não tem, porque diz que não pode se coibir as pessoas, né? Eu não falo nem das crianças. As crianças, irmão, eu não tenho problema nenhum com criança. Criança é irreverente, sim. Vai aprender reverência conforme for crescendo. Quando é pequenininha, vai correr, vai gritar, e vai chorar. É normal isso. As crianças vão aprender conforme vão vivendo na igreja, né? Eles vão aprender. A minha época, a gente não podia dar um pio, né? A mãe já beliscava, já pegava, levava para o fundo, dava uns tapas, né? Porque era outra realidade, né? Hoje não é assim. Mas a gente via, a pessoa chegava na igreja, não abria a boca, não dava boa noite, nada. Sentava, orava, participava do culto. Depois do culto, aí sim, era aquela festa, né? Saía, tinha sempre um terreno do lado, um outro salão, a gente ia para lá, comia, tal, né? Mas dentro do templo,
Era um lugar assim sagrado, né? Existiam pessoas que exacerbavam isso, né? Outras que banalizaram isso. E eu acho que até eu até banalizei algumas coisas, né? Mas eu vejo por essa forma. Por exemplo, a ceia do Senhor. Os assembleanos chamam de Santa Ceia. O pessoal da Universal também, o Edir Macedo, chama de Santa Ceia. Nós batistas, dizemos que a ceia não é santa, que ela não concede graça nenhuma. Mas eu vou lá no texto, lá, de Coríntios, 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo diz que quem comer ou beber indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus, tal. E ele diz que alguns já morreram por causa de serem profanos, né? Outros estão doentes, outros estão fracos. Mas isso é a mesma coisa. Se você for lá no Velho Testamento, você profanar algo que é santo, você morria. Entrasse lá no Santo dos Santos para você ver. Você era torrado na hora, morria fulminado. Na hora da celebração da ceia do Senhor, pode acontecer isso, irmão. Pode morrer, o indivíduo pode morrer por estar em pecado, impenitente, mentindo, hipócrita. O texto do apóstolo Paulo diz isso. A pessoa vai dizer, mas você não pode interpretar literalmente. Posso sim. É isso, exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando lá. Que quem comeu o pão e bebeu o vinho indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. E pode morrer. Então, se acontece isso, a ceia é santa. Tá bom? O batismo. O cara fala que o batismo não é santo, é uma ordenança só, não sei o quê. Nós só batizamos salvos, irmãos. Pressupõe-se isso, né? Que só batizamos salvos. Por que eu não batizo um incrédulo? Igual a congregação cristã do Brasil faz, né? O cara chega lá na hora do batismo, pode estar até fumando. Se ele quiser ser batizado, ele vai lá e é batizado. Para eles, o batismo não é santo. Para mim, é. Eu não vou discutir isso com os irmãos, porque alguns colegas meus, se começar a ouvir eu falar isso, vão falar que eu sou herege, né? Mas eu não sou contra a doutrina de sacramento, não, da Igreja Católica. O casamento, irmãos, não é sagrado? Eu creio que o casamento é sagrado, é indissolúvel. Tá? Quem desfaz o casamento é amaldiçoado. Por que que acontece? Eu nunca vi uma separação ter concórdia. Eu nunca vi. Quem vai sofrer são os filhos. Às vezes, nós adultos não vamos sofrer. Por causa da dureza do nosso coração, vai cada um para um canto e pronto, acabou. Mas e os filhos? Nós estamos tendo vários problemas no mundo ocidental por causa de divórcios, né? Separações. Eu volto a achar que o casamento é um sacramento. Tá? E por aí afora, né? Não vamos entrar no mérito da coisa, né? Mas hoje nós vamos ficar com isso. Na semana que vem, eu quero falar sobre a diversidade. Eu estou usando esse material que eu compilei, que eu mandei para os irmãos, são 5 páginas, né? E eu vou estar falando sobre diversidade, está na página 2. Eu achei que eu fosse matar as 5 páginas hoje, mas não. Eu falei demais, né? Mas fica por aí, os irmãos terem uma noção mais ou menos de como que era a vida eclesial, né? A vida do pastor, a vida do pai da igreja, né? Nesses primeiros tempos da igreja, né? Quais eram os problemas que ele enfrentava? Como que ele resolvia esses problemas? É interessante, irmãos, que a igreja não conta isso, né? Os nossos crentes deviam aprender isso, que as crianças viviam abandonadas. Se a criança morresse o pai e a mãe e ela não tivesse nenhum parente, ela era largada na estrada para morrer à míngua. Os velhos, irmãos, eu estou vendo assim, os velhos sendo vacinados aí, né?
a preocupação. E aqui no Brasil nós temos pouca preocupação ainda com os velhos, né? Vai no Japão, vai na China, vai no Vietnã, vê como é que os velhos são tratados. São respeitados, são veneráveis, né? No Japão é chamado de venerável, porque devem ser veneráveis, né? Devem ser venerados. Na antiguidade, na época da igreja primitiva, irmãos, o velho ficava velho, era um estorvo, né? No Império Romano, ele era largado para morrer, com muitas tribos, né? Fazem por aí. O judaísmo não, o judaísmo trouxe isso para nós, para a igreja cristã, que nós devemos honrar os velhos. E o filho mais velho tinha obrigação de cuidar do pai e da mãe até eles morrerem. Então são coisas que foram introduzidas na igreja, né? A igreja divulgou no mundo e hoje está sendo esquecido, né? Você vê, tem pai e mãe que é abandonado pelos filhos, né? Filhos crentes que não estão nem aí com o pai e a mãe. Nós temos que voltar a bater firme nisso aí, né? Meu pai costumava dizer, né, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Algumas coisas nós temos que reavaliar e reensinar para que a igreja não perca, né, a sua capacidade de ser igreja. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta? Estou vendo que os irmãos já estão cansados. E uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, aula online, mais de 20 minutos já cansa, viu? Mais de 20 minutos já cansa. Mas nós temos que cumprir. Mas está gravado aí, depois vocês peguem aí e veem, né? Eu até vou fazer algumas aulas, eu quero gravar algumas aulas, para não ter que falar muito. Eu falo 20 minutos e depois faço a gravação para vocês aí. E aí vocês vão vendo em doses homeopáticas durante a semana, né? Aí é mais fácil de assimilar, né? Irmãos, obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Que nós possamos aprender muito mais juntos, né? Tchau, tchau. Obrigado aí. Bom final de semana a todos. Você também. Assim seja. Vocês também. Deus Boa abençoe noite para você. Boa semana para todos. Deus Todo mundo abençoe. quietinho em casa aí, hein? Valeu.